Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse momento nós vamos analisar o Neto falando novamente do Flamengo, falando do Vitor Pereira e também tem aí o programa da ESPN Brasil, os comentaristas analisando o Flamengo para projeto de 2023. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. E esse vídeo tem o apoio da maior casa de apostas do mundo, a Bet7k. E, inclusive, a Bet7k, ela está com um momento especial, onde você que se cadastrar hoje, através do link que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, você já vai ganhar o dobro. Então, por exemplo, você depositou lá na casa, na Bet7k, R$100, você já vai ganhar mais R$100. Você depositou R$50, você vai ganhar mais R$50. E aproveitando que estamos agora na final da Copa do Mundo, você já pode fazer a sua aposta lá. Quem vai ganhar, Argentina ou França, já vai e coloca lá a sua aposta, já faz a sua fezinha. Já imaginou se você já ganha um dinheiro agora pro final de ano? Então vai lá, se cadastra, é muito simples o cadastro, aperta no link da descrição, se cadastra e para as primeiras 50 pessoas de hoje, você vai poder ganhar o dobro. Você depositou, você já ganha. Então, até R$1.200. Então, por exemplo, você depositou R$1.000, você já vai ganhar R$1.000. Poxa, forma simples e prática e fácil. Vai lá e aproveita essa promoção. A Bet7k, a maior casa de apostas do mundo. Tá certo, nação? Vamos pro vídeo de hoje. Créditos, canal Os Donos da Bola e ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos pras notícias de hoje. Guinho tá aí, irmão. Calma. Relaxa. Vai dar tudo certo, Cascão. Tudo certo. O Duílio falou daquela pessoa. Coloca aí. O Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. Um cara que passou, outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós e o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. O que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele preferiu sair para cuidar da sogra. Ele parou aí, foi isso. Eu queria dizer uma coisa, vem para mim, depois vai lá. Vem para mim. Só queria dizer uma coisa, a gente não tem nada, nós, eu que sou corintiano, ídolo do Corinthians, a gente não tem que julgar a doença da sogra dele. Isso é outra coisa. A gente tem que pedir para Nossa Senhora Aparecida abençoar ela. É isso. Tem nada a ver a doença, o caráter da pessoa e de muitas pessoas que eu convivo, o caráter não é legal. O dinheiro é legal. Então, só queria dizer uma coisa, como ídolo do Corinthians, um dos maiores, diga-se de passagem, que eu estou entre os 111 anos do Corinthians, eu sou o 11º, ou o primeiro ou o 11º, porque eu estou na galeria. Você vai lá, entre os 11, então, entre os 11, ou eu sou o primeiro, ou eu sou o 11º. Não importa, eu estou entre os maiores de todos os tempos. Duílio, você é um baita ser humano. Você é um baita cara. Você é o melhor presidente da história do Corinthians. O que você está fazendo que as pessoas não sabem, de grana, de ação trabalhista, de tudo. Vocês não têm ideia o que foi deixado para ele. Vocês não têm ideia o que foi deixado pro Duílio, pro Adriano, pro Wesley, pro Herói. Vocês não têm ideia. E ele está fazendo tudo certinho. Você só errou em acreditar nele. Você tinha que ter mandado ele embora. Porque você já sabia que ele ia.
Então, parabéns, Duílio. E outra coisa, sai de férias, Duílio. Ficou 10 dias aí, graças a Deus, Nossa Senhora te abençoou. Sai de férias, contrata os jogadores que tem que contratar e vamos embora, porque o Corinthians é maior que todo mundo. Obrigado aí ao Bono Company, que mandou pra nós aqui mais um tambor do São Paulo, do Corinthians. Tinha que ter feito o Corinthians maior, fez o Corinthians menor. Eu fiquei muito triste com isso, mas deveria ter feito maior. Olha o Corinthians lá. Grandão e depois... O que você acha, Veloso? Eu acho que tá bom assim, todos tá do bom? mesmo tamanho. Então todos do mesmo tamanho, os donos da bola é assim, e é assim que toca a bola. E é o seguinte, hein? Trair aqui, sem caráter aqui, é em casa, é fora de casa, é em qualquer lugar, em qualquer time. Eu já discordo do que disse o ex-presidente e o presidente atual do Duílio. O Flamengo não foi leal com o Corinthians. Deveria ter ligado pro Duílio e ter falado. E o Flamengo sempre fez isso. Sempre fez isso. É o seguinte... Cara, pra não conseguir fazer esse time do Flamengo jogar, teve gente, ele tem que fazer uma força inacreditável. Teve gente. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique voltando, Vidal, pro cara, quem mais? Davi Luiz, Felipe Luiz. Pro cara não conseguir fazer esse time do Flamengo jogar e ganhar títulos, tem que fazer uma força inacreditável. Mas eu vou falar uma coisa só isso que eu queria falar. Alguns flamenguistas podem me criticar, mas eu vou falar uma coisa, não está. O tom de voz foi exagerado? Nem um pouco. Obrigado, continue. Eu só não subo porque amanhã eu não tenho voz. Mas Jorge Jesus, que ainda é amado, idolatrado, ele fica na história pelo que ele fez. Se ele voltar, eu tenho muita dúvida de que ele consiga fazer o que ele fez. Porque na minha concepção, tem o Vitor Jorge Pereira? Jesus. Não, o Jorge Jesus. Por que você está falando de Jorge Jesus? Não, porque o pessoal fica naquela sombra. O pessoal fica naquela sombra. O Jorge Jesus, ele faz um bom trabalho e ele faz assim, ó. Fui. Porque ele viu que a coisa já não estava andando ele tão bem. Então eu acho que assim, o pessoal Mas o Vitor Pereira, você acha que não vai fazer esse time voar? Mas eu acho que a Nath levantou uma bola aqui pra mim. Só rapidinho. Desculpa, Fernando. Desculpa. Não, só porque é pra falar sobre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele também tinha um perfil explosivo. Sim. Ele é um cara que na carreira dele, em alguns... Só que, o que aconteceu? Ele provou pros jogadores que ele era diferente. Sim. O jogador começou a falar, esse cara é bom, esse cara é competente, eu vou correr por ele, eu vou seguir o que ele tá falando. Se o Vitor Pereira conseguir ter essa capacidade de ganhar o grupo com a competência que ele tem... Não tem a dúvida que o jogador vai... Tem que dar liga, porque o Jorge Jesus chegou gritando tá mal Arão, e não é por isso que ele caiu. Quando ele chega, eu lembro, eu falei, Jorge Jesus com Gabigol lá na Europa, se deu mal com um monte de técnico, Jorge Jesus. Ele conseguiu fazer o Gabigol recompor e ser importante, o Gabigol adorava ele adorava. Os caras corriam por ele. Eu só acho que perdeu pressão focal. Além da sombra do Jesus, agora vai ter uma sombra mais recente, e aí não é uma sombra de grife, de peso, mas é uma sombra do trabalho do Dorival. A sombra do cara que era legal, a sombra do cara que fez o time andar. Vai ter a comparação, né? Também uma comparação, pelo menos imediata aí. Eu acho que tem tudo para dar certo. Não, em tese eu acho. Tem. É que depende muito... Como eu disse, é difícil. Depende muito dele se moldar, né? Ele precisa se moldar. Ele vai precisar entender que ele está entrando para um clube onde tem jogadores em que ele também vai ter que saber lidar. Aí ele vai ter que baixar... Não é questão de hierarquia, gente. Não é questão de, mas ele é o treinador, ele manda. Ok. Só que ele tem que saber lidar com isso. Ele tem que saber o jeito que ele vai falar. Então, ele não vai poder dar uma desculpa e sair fora. Mas eu acho que depois dessa novela toda, você acha que ele vai chegar lá querendo chutar o pau da barraca? Mas é a personalidade vai dele, chegar Abel. Tranquilinho. O que ele quer no Flamengo? Quer ter sucesso. Que ele é? Ele quer ter sucesso, não quer? Então. Quer que o time jogue bola, é o que o Flamengo quer, não é, Caco? Já vou tocar pra você. O Flamengo quer o quê? O Flamengo acabou de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Por que ele trocou de técnico? Que ele quer continuar ganhando, mas quer que o time ganhe com mais facilidade, jogue mais. E eu imagino que é isso que o Vitor Pereira quer. Ele vai chegar chutando o pau da barraca? Eu acho que não, hein? Posso estar enganado. Diga, Caco. Não, ele vai chegar muito pressionado, né, Abel? A primeira coisa é que der errado, já vamos lembrar do ambiente, dessa questão da sogra, do que ele disse, do caráter que o Duílio questionou, do olho no olho que ele... O pior não é o que ele disse
em coletiva, que ele foi transparente em relação a uma coisa que não acontece, pior é o que ele disse para os dirigentes do Corinthians e não se confirmou, e ele para no Flamengo. O Flamengo está muito bem nesse aspecto. Agora, tecnicamente, ele pode apresentar muita coisa, tanto que no confronto mano a mano, digamos assim, com o Dorival Júnior, ele até foi melhor, na minha opinião, em termos táticos, com o elenco que tinha no Corinthians. Resultado é uma coisa, desempenho é outra. Agora, quando que ele vai conseguir desempenhar? O professor pegou bem, ele pega a sombra do Jorge Jesus, que ela é eterna, né? Enquanto ele não voltar, sempre vão dizer aquele time do Flamengo, do Jorge Jesus, era espetacular, ninguém conseguiu. O Dorival sofria isso. Só que ele sofre também não só no campo, fora do campo, a pressão do ambiente legal com o Dorival, que saiu com os jogadores em redes sociais dizendo: pô, professor, maravilhoso estar contigo, que saudade o senhor vai deixar por aqui. Então ele tem toda essa pressão. O que ele precisa é rapidamente se manifestar em relação a esse episódio do Corinthians, aproveitar o momento da apresentação e já falar de jogo, de Flamengo e virar logo essa página. Mas vai demorar para acontecer isso. Enquanto a bola não rolar, vai ter essa pressão. E o Flamengo já tem Mundial de cara, já tem Supercopa, já tem competições fortes no início do ano, e é muita pressão para cima dele. Mas acredito que, como técnico, o trabalho que fez, e aquilo que você falou, Abel, eu concordo, até errando um pouquinho, qualquer técnico acerta com esse elenco que tem o Flamengo. Só que a questão ambiental de jogador, a personalidade é muito complicado. Elenco, entrosamento. Então. Entrosamento que esses caras têm. Sim. Quanto tempo esses caras jogam juntos? Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro. Quanto tempo esses caras jogam juntos? Em tese, ele tem no Flamengo o pé de obra qualificado que ele queria ter no Corinthians quando chegou. Sim. E falou do estilo de jogo que ele... Aí ele logo percebeu que não dava. Então, em tese, é o time que é... Mas eu acho que aí tem que retomar um outro Vitor Pereira. Não era o Vitor Pereira do Corinthians. Até porque ele não podia. Foi um ano atribulado, a gente entendeu tudo isso. Aí na hora da página 2 ele não está lá para a gente cobrar. Nunca saberemos como seria o trabalho dele no Corinthians. Então o Flamengo está apostando no Corinthians ele técnico. teve chance de ser campeão em cima do Flamengo. Então, mas não da maneira que o flamenguista sonha. Não é a maneira que o rubro-negro sonha. É menos do que o Dorival entregava em termos. Sim, mas ele tem material melhor no Flamengo, né? Então agora começa do zero. Mas a gente falava ontem, né, professor, do trabalho do Vitor Pereira, ele é bom no Corinthians. Ele não é ótimo, ele é bom. É bom dentro das circunstâncias. Dentro das circunstâncias, então, porque a gente pegar... Não tem tudo para ser ótimo no Flamengo? Vamos esquecer... Sim. Se a gente, em tese, vamos sim. tentar esquecer a forma que tudo aconteceu e pensar assim. No Corinthians, ele conseguiu levar o Corinthians à final, saiu no mata-mata da Libertadores, jogou bem uma final contra o Flamengo, com um material humano bom que ele tinha no Corinthians, mas inferior ao do Flamengo. Sim. No Flamengo ele vai ter material melhor. Não tem tudo para dar certo ou estou errado? É que futebol não é um cálculo exato, ainda sim, bem, né? Sim. Mas a tendência é Você que pode ele consiga argumentar. desenvolver um trabalho legal. Vai demandar muito do que... É o que o professor falou. A gente não conseguiu ver do Vitor Pereira o potencial real dele. Ele fez um trabalho bom no Corinthians. Ele, com outras peças, teria feito um trabalho melhor? Não sei. O William foi embora. O William seria um cara que ia dar um potencial diferente pro time dele. Ficou um ano esperando. Mas ficou um ano também esperando. Então, assim, ele com outras peças, ele vai conseguir... Porque tem treinador que tem características para jogar com determinado tipo de elenco. Né? O cara consegue extrair mais, às vezes, de um elenco mais recolhido ali em qualidade, porque ele potencializa o coletivo. E tem o cara que, às vezes, tenta potencializar o coletivo e esquece as peças individuais. E aí o cara não consegue desenvolver aquilo. Então tem tudo isso. Ele vai conseguir unir essas características? A gente viu pouco do Vitor Pereira no Corinthians. Essa é a realidade. O que ele vai fazer com o Flamengo, a gente vai ver agora. Tem um Carioca pela frente, tem um Mundial primeiro, tem a Supercopa e tem o Campeonato Carioca. Mundial logo no início. Já chega com pressão. Isso é chato, Já hein? chega pressionadíssimo. Esse Mundial logo no início é chato. Se ele pudesse, acho que se o treinador pudesse assumir depois, mudar pro fim do ano, o Mundial seria melhor, né? Começa... Mas sim. não tem jeito, já vem logo a pedreiraça, logo O importante, Abel, é que o Flamengo não perde ninguém, né, na temporada. Por que não pode ganhar? Se ganha, Mundial? exato. Pode ganhar, pô. Pode ter Por que não? potencial. Que foi, Caco? Não, o time está praticamente, claro que tem as convicções do Vitor Pereira, mas o time está praticamente escalado. O que o Flamengo perde de importância de jogador? Ninguém, tá todo mundo aí. Sai o Rodinei na lateral direita, mas tem o Varela. Então não vejo assim problemas para montar o time e manter a estrutura que tem a equipe.
Agora, naquela comparação Galo com o Kudê, me fica um pouco a impressão assim de que, opa, o Kudê e o Galo, apesar de não ter tido um ano, o ambiente é melhor, né? E pode apresentar algo ainda, uma dúvida. O Palmeiras está estabilizado com o Abel Ferreira, a não sei que vá lá na frente para a seleção brasileira que se fala aí. Mas fica um pouco de dúvida. Eu já vejo o Galo encostando de novo no Flamengo com maior possibilidade de enfrentamento agora nessa dúvida que se tem com o Vitor Pereira. Eu falando das 3 equipes que são aquelas que sempre estão na ponta e disputando tudo que tem pela frente. Começaremos o ano de 2023, então, com 3 forças, exatamente como começou 2022. Palmeiras, Flamengo e o Galo parece que está querendo voltar àquele lugar, né? Que ele... Isso daí, nação. Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Na minha opinião aí, presta atenção, eu acho que o Vitor Pereira tem tudo para dar certo no Flamengo. Eu não concordo com alguns comentaristas aí que falaram que o time do Flamengo anda sozinho. Não é assim não, porque o Paulo Souza chegou e desandou tudo. Desandou tudo. Então eu não concordo com isso. Eu acho que tudo depende também do treinador. O técnico tem que chegar e colocar o time para andar também, senão não adianta não. Então escreva nos comentários, deixa o seu like. Seu like é muito importante aqui no nosso canal. E deixa a sua opinião aqui, vamos fazer uma resenha aí embaixo nos comentários, tá certo? Então é isso daí, nação, a gente se vê no próximo vídeo.